O programa a seguir tem classificação indicativa livre. No Caldo de Cultura de hoje, você vai conhecer um sambista curitibano que fez muito sucesso na década de 60 e 70. Seu nome de nascimento era Palminor Rodrigues Ferreira, mas a vida lhe deu um apelido que o consagrou nos palcos, Lápis. Cantor e compositor de um som único, suas canções embalaram a boemia curitibana da época. Lápis morreu jovem aos 36 anos, mas o seu legado é lembrado até hoje. E no programa de hoje, nossa homenagem ao Lápis. Palminor Rodrigues Ferreira era sambista de mão cheia. Ele nasceu em uma família que tinha o ritmo no coração e na vida. Ele se destacou na boemia curitibana por suas canções levadas ao violão e cavaco, em uma mistura de jazz, samba rock e MPB. Dizem até que Lápis foi o precursor da bossa nova. Pois é, numa entrevista assim de rádio, o Votel estava falando assim que quando ele saiu daqui, ele foi morar no Rio, ele foi dividir apartamento com o João Gilberto. E hoje o Gilberto começou a dizer, né? Olha, eu fiz uma divisão assim, aqui, diferente e tudo, né? Aí disse assim, não, mas isso aí o meu primo já fazia lá, já em Curitiba, meu primo lá, ele faz uma música vestido branco que ele fez, é com essa divisão, né? Aquele teu vestido branco que eu quero derramar. Antes deles fazerem a bossa nova lá, já o Lápis fazia, porque o Lápis fazia música de todos os ritmos. Nascido no dia 5 de outubro de 1943, Lápis veio ao mundo em uma família numerosa. Ele foi o 21º filho. Como todo bom artista, a música fazia parte do dia a dia familiar. O pai veio do Rio de Janeiro e de lá trouxe o samba na veia. Quando chegou em Antonina, incentivou a criação do carnaval por lá. Porque papai veio embarcado do Rio com um navio, como cozinheiro de um navio. E aí conheceu mamãe lá em Antonina, né? E aí ele falava assim, né? Que o carnaval de lá era só brincadeiras, né? Mas mamãe contava que ele dizia isso. É engraçado o carnaval daqui, que só vão assim, é só uma brincadeira, né? E lá no Rio tem os blocos, né? Podiam fazer aqui também. E ele começava a falar nos blocos. Depois eles casaram e vieram para Curitiba, e aí os outros que ficaram lá, que formaram o Carnaval de Curitiba, que é de Antonina, que é bem forte, né? O irmão Lalo, também músico, tinha um cavaquinho que Palminor pegava emprestado e escondido. Na travessura de criança surgiram várias composições, prova de que desde cedo tudo virava música nas mãos de Lápis. Porque papai cantava, tocava violão, mamãe cantava, papai compunha, né? Mas nunca pensando assim em ser um profissional, né? Nós nos criamos achando que fazia parte da educação. Assim como a alfabetização, a gente achava que aquilo fazia parte, porque papai fazia questão que a gente tivesse ritmo e que aprendesse o ritmo. Aí ele dizia assim, ó, tem que sentir, ele tocava, olha, nós não tínhamos rádio, olha, você tem que sentir, olha aqui, ó, e tocava, né, tá sentindo? Então você vai batucando. A gente achava que aquilo, assim, todas as famílias faziam isso, né, e o Lalo, com 14 anos, já, primeiro ordenado dele, comprou um cavaquinho. Ele ia trabalhar, ele fez escola técnica, né, o Lalo, e aí ele ia trabalhar e o Lápis pegava o cavaquinho. E quando ele notava que o cavaquinho estava diferente, ele brigava, né? O Lalo tinha um regional na Rádio Marumbi. Um dia faltou um pandeirista. Como é que a gente vai fazer? O Lalo disse, eu trago um. E aí ele levou o Lápis. O Lápis tinha 11 anos. E aí o Lápis não parou mais. Lápis continua influenciando uma geração de músicos, inclusive no hip hop. O Marinho é rapper aqui em Curitiba e usou o Lápis nas composições. Marinho, como que surgiu essa relação com o Lápis? Então, eu conheci a história do Lápis quando eu tinha 15 anos, né? Eu trabalhava próximo à casa dele ali e tinha um barzinho, o pessoal se reunia no fim da tarde e tocava um samba, um violão ali. Eu sempre estava de olho no que estava acontecendo e tal.
E aí, um belo dia, eu perguntei quem que era aquela música que o pessoal tava tocando, né? Aí o pessoal falou, é do Lápis. Pô, eu falei, Lápis, né? Eles só falaram mais ou menos isso no dia, né? É do Lápis. Porque era uma música que eu não conhecia e tal, né? E todo mundo tava no bar meio que conhecia, os caras mais antigos. Aí passou um tempo, eu me aproximei de um dos músicos lá e ele me explicou a história do Lápis e tal, me contou que o Lápis era um músico de Curitiba, morava nas Mercês, né? Que morreu e tal, na década de 70, e explicou toda a história dele. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, mas não tem CD, nada. Ele falou, não tem nada, não tem. Os registros dele tá aí, a gente conhece as músicas, tá aí. Falei, beleza. Aí com o tempo eu fiquei procurando aquilo na internet, nunca achei nada. Aí em 2012 eu voltei a procurar. Aí achei um acervo com documentários, músicas dele, né? Programa de rádio que ele participou. Aí baixei tudo aquilo que encontrei, baixei tudo, né? Comecei a estudar, prestar atenção na história dele. Aí eu queria sempre fazer uma música puxando um sampler dele, que geralmente no hip hop o pessoal sampleia muita coisa de americana e tal. Eu quero fazer uma coisa de Curitiba, uma música daqui. E consegui, mandei para vários produtores, ninguém me deu retorno. Esse ano eu consegui um produtor o Kazi, que conseguiu fazer essa junção, né, da música do Lápis com o rap. Aí ele me mandou a instrumental e a gente começou a trabalhar a letra, né? E a letra ela é muito especial, né? Faz uma homenagem à sua mãe. Isso, no momento eu queria fazer uma música com o sample do Lápis, queria trabalhar a música dele, né? Mas não sabia o que escrever. Aí surgiu, eu já queria homenagear minha mãe já há um tempo com uma música. Aí veio a ideia veio na hora que eu ouvi, já comecei a escrever e saiu a letra para minha mãe, que conta a história dela, uma história também sofrida, que chegou em Curitiba na década de 70 também, e também bairro Mercês, né, que, então tinha uma ligação muito, muito perto ali com a história do Lápis também. E valorizando a cultura de Curitiba. Isso, a ideia é tentar resgatar essa música que eu acho muito rica, né, mostrar para a minha geração que teve pessoas no passado que fizeram uma música de qualidade e infelizmente não é muito difundido, divulgado pra gente, né? Bom, para finalizar então, você canta um trechinho da música pra gente? Vamos lá. É aqui que mora o meu amor, filha de gente humilde, mas sim trabalhador, sim senhor. Não é filha de doutor, foi com mãos calejadas que aprendeu a dar valor. Família simples, no interior do Paraná, pé vermelho, sempre soube onde pisar. É na dificuldade que nascem as guerreiras. Foi na beira do rio que se formou lavadeira. Escola longe, ela enfrentava a pé. Filha de baiano, herdeira resistência. Menina frágil, só na aparência. Ela não desanimava, pois o sol brilhava. As flores abriam um caminho quando ela passava. Trabalhando na lavoura, ela foi crescendo. Juntos na tarefa de tudo foi aprendendo. Palminor virou o Lápis quando trabalhou nos Correios por um tempo. Aos 18 anos, compôs uma de suas mais importantes músicas, Vestido Branco. Deixe ao menos eu chorar baixinho, sozinho aqui no meu cantinho, lembrando nosso amor. Essa é o Vestido Branco, que é da Bossa Nova, que segundo o Valtel, é bossa nova. E aí muita gente assim fala que ele fez isso para mulher, né? Nos shows e entrevistas a gente ouve assim que ele fez para mulher, o vestido branco de noiva, não sei o quê, mas nada a ver. E as músicas dele assim, a gente perguntava, né, em que se baseou? Sim, vem na cabeça, não tinha assim uma justificativa, né? E falando em samba autoral, um grupo aqui de Curitiba continua enaltecendo as composições da região e relembrando os grandes autores que temos por aqui. É o projeto Samba do Compositor Paranaense. Sentimentos que eu tinha por ti, não tenho mais. Segue seu rumo. Já passou. A dor que eu carregava em mim morreu. Quem olha
olha assim a primeira vez, nem imagina que bastaram poucos minutos de ensaio para que este samba saísse. A Roda do Samba do Compositor Paranaense é um projeto que valoriza e empodera a cultura do ritmo aqui na capital. A ideia surgiu há 5 anos e é referência quando o assunto é samba autoral. Bom, a gente já fazia, né, eu junto com mais alguns amigos, a gente já fazia alguns encontros, né, nos quintais de casa, onde a gente cantava as composições que a gente mesmo criou, né? E a gente acompanhava também um projeto que acontece em São Paulo, que é o Samba da Vela, né? Já acontecia lá há 7, 8 anos. E então a Samba da Vela foi o que mais inspirou a gente assim, para fazer algo parecido aqui. Desde a primeira roda já são mais de 600 sambas inéditos, o que fortalece a nova geração de sambistas. Acho que o que falta é mais projetos como esse mesmo, um espaço onde o compositor mostra a sua composição. O samba do compositor, desde que ele surgiu, assim, ele deu uma movimentada legal na cidade. A gente tem, por exemplo, o Grupo Braseiro, que gravou um CD recentemente com algumas composições que saíram daqui. Tem uma outra roda de samba que acontece, no qual eu faço parte também, que é o Samba dos Sindicatos, que é uma roda de samba que reúne muita gente também para cantar o samba autoral. Então, deu uma certa visibilidade, né? Compositores como o seu José. Ele já tocou com grandes nomes nas noites paulistas e acredita que o projeto dá voz aos compositores locais. Nós tivemos a semana passada um trabalho na Casa do Trabalhador, onde foi divulgado a raiz do samba do Paraná. Mas se falou muito em quem já fez. Eu parei para pensar, então eu cheguei a uma conclusão. Por que divulgar o passado que não volta mais? O passado é museu. Mas nós procurarmos nos unirmos para criarmos uma nova geração de compositores, de músicos, né? A Roda de Samba já rendeu um CD e um anuário que traz todas as composições apresentadas na edição de 2015. A gente vai para um rápido intervalo e depois continuamos a mergulhar no universo do samba em Curitiba. O Caldo de Cultura volta já. O Caldo de Cultura está de volta e hoje falando de samba em Curitiba. Quando tocamos no assunto é impossível não falar de Palminor Rodrigues Ferreira, o Lápis. Mas antes, dá uma olhada na coluna Diálogos Culturais com Caio Marques. O assunto de hoje é a canção polêmica Pelo Telefone, que neste ano completa 100 anos de sua primeira gravação. Estamos aqui novamente no Diálogos Culturais para falar de música. E já que o tema do caldo dessa semana é samba, vamos falar do primeiro samba gravado, que está completando um século. Precisamente em novembro de 1916, acontecia nos estúdios da Casa Edison, no Rio de Janeiro, aquela que é considerada a primeira gravação do gênero. Tratava-se da canção Pelo Telefone, de Donga. Vamos ouvir um trecho? O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. E o samba, como não poderia deixar de ser, já nasceu polêmico. Muita gente afirma que a gravação não pode ser tomada como a certidão de nascimento do samba, pois já existiam registros bem antes disso. Mas a controvérsia principal é sobre a autoria da música. A canção foi concebida em um famoso terreiro de candomblé daqueles tempos, a Casa da Tia Seata, na Praça 11, frequentada por grandes músicos da época e onde relavam as rodas de samba, que os músicos improvisavam e criavam diversas versões para os temas propostos. A melodia de Pelo Telefone era uma dessas canções e originalmente se chamava Roceiro, e foi uma dessas criações coletivas, com participação de João da Baiana, Pixinguinha, Caninha, Hilário Jovino Ferreira, Senhor, a própria Tia Seata fazia parte das rodas de samba, além de Donga. Ele registrou a partitura na Biblioteca Nacional em dezembro de 1916, como sendo sua. E a canção fez enorme sucesso no ano seguinte e foi um grande sucesso no Carnaval, impulsionando a indústria fonográfica brasileira, que na época ainda engatinhava. Mais tarde, Donga chegou a reconhecer que o jornalista Mauro de Almeida havia ajudado com a letra e a música.
E quando era questionado sobre a autoria da canção, Donga respondia com a célebre frase: samba é igual passarinho, está no ar, é de quem pegar. Mas deixando as controvérsias de lado, é preciso reconhecer que a música conquistou as massas e seu enorme sucesso foi, sim, o pontapé inicial para que o samba se tornasse a marca registrada da música brasileira no século XX. E na dica da semana, os sons que você precisa conhecer. Vamos de samba modernão. Mulher do Fim do Mundo é o nome do novo trabalho de Elza Soares. Lançado em 2015, ele se destaca na discografia da cantora por trazer o repertório de uma geração de compositores da vanguarda paulistana recente. Nomes como Rômulo Frois, que também assina a produção do álbum, Rodrigo Campos, Tiago França, Kiko Dinucci, trazem melodias que abraçam a tradição do samba, mas que ao mesmo tempo propõem renovação. E Elza não fez cerimônia. Soltou seu estilo e sua voz rasgada na interpretação das canções e fez, na minha opinião, um dos trabalhos mais consistentes da música brasileira nesse início de século. Outra dica é o novo álbum do americano Andrew Bird, ex-integrante da banda de jazz Squirrel Nut Zippers, que fez sucesso nos anos 90. Seus trabalhos trazem um indie rock altamente sofisticado, com bagagem erudita e às vezes pendendo para o jazz e a música cubana. O recém-lançado álbum Are You Serious segue a mesma linha e em pelo menos 2 faixas dá para reconhecer uma forte influência do nosso centenário samba. E já que o papo aqui é samba, e samba é igual passarinho, eu vou lançar um desafio. Há no excelente disco de Bird uma faixa cujo refrão lembra muitíssimo uma música bastante conhecida de um dos nossos maiores compositores. Um ouvinte mais atento poderia até confundir com uma versão, ou até mesmo um plágio. Ouça o disco e descubra você mesmo do que se trata. E é isso aí. Mês que vem a gente volta para falar um pouco mais de música aqui nos Diálogos Culturais. Até! Um dos shows mais importantes na carreira de Lápis foi Funeral para um Rei Negro em 1975, no Teatro Guaíra. Midi lembra que a família quase ficou para fora de tanta gente que lotava as plateias. Ele dizia para mim assim: nossa, agora o Gemba quer fazer no Guaíra. Você já fiz 3 dias no Paiol, tinha superlotação. Quem que vai no Guaíra agora, né? Não vai ninguém. Mas ele disse que acha que deve fazer, porque naquele tempo o Guaíra era assim muito grande, né? A maioria das pessoas falavam: para que o Bento gastar tanto dinheiro, fazer um teatro tão grande assim? Curitiba não precisa, né? E ele dizia assim: nossa, que chato, porque vai ter aquele pingo de gente na frente, assim. Então você fica bem na frente para me dar força, ele me falava. O tempo todo que ele ficou ensaiando, ele me pedia assim: você fica bem na frente para me dar força. E a gente com aquilo, eu perguntava para eles: estão vendendo? Eu disse: não quero nem saber, estou tratando de ensaiar, estou montando o espetáculo, não quero nem saber se estão vendendo ou não, porque eu estou com medo, né? Quando ele veio se arrumar no dia, ele veio se arrumar para ir para o show, né? O Ney Souza tinha feito figurino, tudo. Ele veio tomar banho para ir, aí depois que ele saiu que nós fomos, né? Fechamos a casa e fomos. Aí nós chegamos lá e eles falaram assim: não dá para entrar, não tem mais, não tem lugar. Aí nós, porque a gente com aquela ideia que não ia ter ninguém, né? Porque se a gente não tivesse essa ideia e ele não tivesse tanto medo, a gente disse: não, mas nós somos parentes, nós precisamos. Então, se vocês querem sentar nas escadas, vocês sentam. E nós sentamos nas escadas. E aí, quando abriu assim a cortina, ele olhou assim, olhou para os balcões e começou a chorar. Que saudade é. Mal sabia ele que apenas 3 anos depois nos deixaria. Memória, saudade, papel e lápis. Com apenas 36 anos e devido a problemas cardíacos, ele nos deixou. O legado permanece até hoje. O compositor é referência cultural do estado e para além. Está imortalizado em um verbete do dicionário Cravo Albim de música popular brasileira. Eu estava trabalhando no Teatro Guaíra à época, em 2008, e logo que eu cheguei ao Guaíra, alguém falou: hoje vai ter um show de homenagem ao Lápis, que eu não tinha ideia de quem seria. E foi muito agradável, aquilo estava lotado, quer dizer, muita gente ficou para fora, e eu disse: nossa, esse cara deve ser importante. E eu ao ouvir a homenagem cantando as músicas dele, realmente eu falei: meu Deus do céu, esse cara é muito bom. E no outro dia,
ainda lembrando do show, eu fui procurar alguma coisa na internet, que eu sou da área de tecnologia, e não encontrei nada sobre lápis. Imediatamente eu fiquei muito incomodada com aquilo, então eu subi falar com a presidente do Teatro Guaíra, que era a Marisa Vilela à época. Eu falei, como é que é possível? O lápis já fazia tanto sucesso naquela época e não tem nada sobre ele. E aí que foi, daí ela, por quê? Você está disposta a fazer alguma coisa? Claro, sempre esbarra em falta de dinheiro, aquela coisa toda. Eu falei, não, mas tem um jeito a gente fazer, né? Vamos ver quem tem informação, porque eu não tenho absolutamente nada de informação. E foi aí que nasceu a ideia, né? Que saudade estranha. Imediatamente eu liguei para a irmã do lápis. Aquela vozinha do outro lado falou, olha, a gente estava querendo colocar o acervo dele, expliquei os motivos e tal. E ela falou, nossa, isso era um sonho da família. Que eu vivo cantando só pra não chorar. A vida de Lápis e a relação do negro com a música popular é a motivação por trás do documentário feito a lápis de cor e salteado, de Vinícius Camilo e Gabriel Eloy. Veja na reportagem. E aí ele foi trabalhar depois no Correios, nos Correios que deram esse apelido para ele. Essa época do Correio é um negócio muito interessante, porque foi aqui que ele adquiriu o apelido de Lápis, né? Existia na época um funcionário lá que ele tinha por hábito dar apelido para todo mundo. Esse é o Correio ou a Embraer? Aqui é da Embraer, mas ele começou a história no Correio, né? Então ele nesse período que trabalhava lá, o camarada olhou para ele e falou assim, não, fino e preto tem que ser lápis. Minha relação com lápis é uma relação que começou quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Eu fui fazer inscrição no Conservatório de Música Popular Brasileira e eu fui fazer aula de violão lá. Quando eu cheguei lá eu vi um retrato de um negro, cabelo black power. Isso me chamou muita atenção, porque eu pensei, nossa, Conservatório de Música Popular em Curitiba, tem um negro, então quer dizer que tem negro fazendo música popular. Mas eu não sabia quem era. E passou um ano, eu estou assistindo TV e uma emissora aqui do Paraná passou um documentário. E aí eu descobri que o cara do quadro, na verdade, era o Palminor Rodrigues Ferreira, o Lápis. Meu nome é Palminor Rodrigues Ferreira. E aí chegou a hora de fazer faculdade, chegou o momento de fazer um TCC e eu queria fazer um produto. Eu sempre gostei muito da linguagem audiovisual, sempre tive muita facilidade com audiovisual, assim. E aí tentei fazer um documentário de outra coisa, mas aí um professor que me conhecia falou, cara, você gosta desse assunto de samba? Por que você não faz alguma coisa sobre o samba daqui? E aí eu lembrei do Lápis. E aí o momento que eu decidi assim, vou fazer o documentário, foi quando eu tive contato com a música dele, assim. Vermelho é a terra do norte e o azul meu céu te dá. Se o verde é esperança. Quando eu ouvi a música dele, eu falei, nossa, ele fazia isso na década de 70, uma música tão refinada. É esse cara mesmo que eu preciso documentar. Aí quando surgiu a ideia do Vinícius, que era para contar sobre o Lápis, eu topei praticamente na hora, porque eu queria contar sobre alguém daqui de Curitiba, especialmente de alguém que assim, já não está conosco, já não está entre nós, mas ele teve uma história marcante, então isso fez com que eu tomasse o interesse para auxiliar o Camilo na produção do documentário. Mas o meu objetivo foi mostrar que Curitiba tem uma relação com o samba. Tem uma relação, talvez um pouco distante, mas tem uma relação com o samba. Curitiba tem samba, esse foi o meu objetivo inicial. E em segundo lugar, foi contar a história de um paranaense que teve um reconhecimento fora do Paraná e que não teve um reconhecimento tão grande aqui no estado, porque foi alguém que fez parceria com músicos com grande repercussão. Ele recebia na casa dele Jair Rodrigues, ele recebia o Antônio Carlos, o Mussum, que participava dos originais do samba. Como que um personagem tão icônico como o Palminor tem uma visibilidade tão grande fora do Paraná, não é conhecido aqui? Então eu me senti na missão de divulgar esse trabalho. Porque jogador de futebol e músico, uma proximidade assim.
nossa, ele contribuiu de uma forma totalmente refinada, linda e técnica, assim, sabe? Refinada porque todos os colegas que eu tive a oportunidade de entrevistar falaram que ele, Palminor Rodrigues Ferreira, era um cara que ele sempre foi um negro muito, vamos dizer assim, ele era um negro muito fora do comum, dos padrões curitibanos, né? Ele era um negro que na década de 70, na década de 60 já usava um black power, andava de terno colorido, ele ouvia música que não era só música regional paranaense, vamos dizer assim, a música caipira, e ele vem também com uma técnica muito apurada. Quem ouve as músicas do Palminor Rodrigues Ferreira sabe que ele tinha um dom, mas era um dom somado à técnica. Não era simplesmente alguém que pegava um violão. Até tem uma frase no documentário que um dos amigos dele, o Celso Locke, diz que ele pegava o violão e chegava nos bares e derrubava. Por quê? Porque todos os músicos paravam para ouvir ele e todas as mulheres paravam para ver ele. Era um cara que era um cara bonito, assim, muitas mulheres se interessavam por ele. E ele é um cara muito simples, assim. As músicas que você ouve dele é uma melodia simples, mas ele contribuiu de uma forma muito rica também. Ele trouxe elementos do samba carioca, mas ele trouxe também do samba rock, tem uma influência jazzística também. Então é um samba muito rico, um samba que era feito na década de 70. Então é algo que traz uma riqueza muito grande para a nossa cultura paranaense, né? Para a nossa música paranaense. Você quer deixar o seu plano para as gerações futuras? Eu tenho um pedido. O que é que os nossos jovens, não só os jovens músicos, mas todas as artes, não que lutem, nós precisamos lutar. Mas que seja para um trabalho mais sério, mais honesto conosco mesmo. Realmente nós precisamos formarmos uma equipe. Acho que sem equipe também nada se consegue. Então esses jovens artistas que se unem. O Caldo de Cultura chega ao fim, mas você pode acompanhar toda a nossa programação em nossas mídias sociais. Na semana que vem eu te espero com mais Caldo de Cultura. Até mais!